Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Bruno Criado. Eu sou Maria Eduarda Ferraz, sou advogada e também professora e hoje venho aqui para comentar mais um dispositivo da CLT, da nossa série CLT Comentada. Antes da gente começar, pessoal, como eu gosto de fazer nos meus vídeos aqui do canal, eu deixei para vocês minhas redes sociais, que são aí mecanismos para que vocês possam entrar em contato comigo caso fique alguma dúvida no curso desse vídeo. Então, nós vamos fazer a leitura do dispositivo, vamos passar por duas doutrinas e ao final, caso você permaneça com alguma dúvida na compreensão desse artigo, você pode me procurar por algum desses meios que eu disponibilizei para vocês, tá legal? Então, sem mais delongas, vamos começar aí com a leitura do dispositivo. Bom, o artigo que a gente vai ver aqui hoje é o artigo 41 da CLT, que diz o seguinte: em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho. Parágrafo único. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverão ser anotados todos os dados relativos à sua admissão no emprego, duração e efetividade do trabalho, a férias, acidentes e demais circunstâncias que interessem à proteção do trabalhador. Pessoal, de maneira bem simplificada, o que esse artigo está dizendo para a gente? Que existe uma obrigatoriedade de todas as atividades exercidas pelos trabalhadores serem registradas em um livro. Então, o empregador, ele necessariamente tem que ter aí um livro, seja por um sistema eletrônico ou através de fichas, em que vai constar qual a atividade desempenhada por aquele empregado. Então, eu tenho lá o nome do empregado e de uma maneira mais simplificada, toda a vida daquele empregado no que concerne aquele vínculo empregatício. Então, esse artigo, ele traz pra gente essa obrigatoriedade de anotar, por exemplo, além da qualificação civil ou profissional de cada empregado, os dados relativos à sua admissão, a duração, efetividade do trabalho. Ou seja, pessoal, nós temos aí que anotar toda a vida daquele empregado naquele vínculo empregatício, naquela prestação de serviço. Tá legal? É um artigo bem simples da gente compreender. Mas para facilitar na compreensão, eu trouxe aqui duas doutrinas que muito bem exemplificam o que esse artigo diz pra gente. Vamos lá. Primeiro, uma doutrina do professor Ricardo Rezende, que diz o seguinte: é obrigatório o registro dos trabalhadores em livro, ficha ou sistema eletrônico competente, nos termos definidos pelo Ministério da Economia. Por quê, pessoal? Aqui o artigo fala do Ministério do Trabalho, mas nós temos aqui a extinção da pasta, a extinção do Ministério do Trabalho e uma divisão em outros ministérios. Então aqui a gente tem que a competência vai ser definida pelo Ministério da Economia, sob pena de autuação. Observe-se que o registro de empregados deve ser prévio ao início de atividades, não prevendo a lei prazo para formalização, conforme faz em relação às anotações em CTPS, que a gente sabe que o prazo é de 5 dias. O registro de empregados constitui, a rigor, elemento imprescindível para o controle administrativo da formalização da relação de emprego. Por quê, pessoal? Eu já comentei aqui no último artigo que nós vimos que, ainda que exista o preenchimento dos requisitos característicos, que vão formalizar o vínculo empregatício, pode sim existir um trabalho que não tenha sido registrado ainda. Por quê? A CTPS ela vai formalizar, vai documentar aquele vínculo empregatício. Então é importante que todas as informações referentes àquele vínculo sejam devidamente registradas. É claro que pode sim existir uma relação de emprego, ainda que eu não tenha o vínculo empregatício reconhecido, mas é por esse motivo que a gente tem aí diversas demandas ajuizadas para formalização, para documentação daquele vínculo. Continuando, frise-se, entretanto, e uma vez mais, que tanto o registro de empregados quanto a obrigatoriedade de anotar o CTPS constituem exigências administrativas, cujo objetivo é consolidar a situação de fato do cotidiano trabalhista, que não significa absolutamente que o contrato de trabalho não anotado em CTPS ou não registrado não esteja apto a produzir seus efeitos jurídicos normais. Pois bem, pessoal, é exatamente a situação que eu estou narrando para vocês.
por mais que eu não tenha documentado na CTPS aquele vínculo empregatício, se eu tiver o preenchimento de todos os requisitos caracterizadores, eu tenho sim uma relação de emprego. Então, assim, a anotação na CTPS, ela apenas vai formalizar, documentar aquele vínculo empregatício que pode, ainda que não seja anotado, existir e sim, pode-se futuramente buscar aí a caracterização desse vínculo, o registro desse vínculo, para que produza todos os efeitos trabalhistas e também previdenciários. Agora, mais uma doutrina aqui para a gente fazer a leitura. Trata-se de obrigação administrativa do empregador manter o registro dos respectivos trabalhadores para efeito de fiscalização. Em relação ao INSS, o registro dos empregados é obrigação tributária acessória, pois é um dos meios de a fiscalização verificar a correção dos valores dos recolhimentos das contribuições previdenciárias. A redação original do dispositivo previa o registro somente em livros. Esse sistema ainda é adotado pela maioria das pequenas empresas. As fichas agora podem ser sua matriz arquivada eletronicamente, o que torna mais fácil sua utilização. A vantagem da ficha em relação ao livro é a facilidade de seu manuseio e a utilização de meios mecânicos e eletrônicos em seu preenchimento, o que é inviável em relação aos livros. A documentação a ser apresentada para a fiscalização trabalhista pode ter controle único e centralizado, no caso de empresas com vários estabelecimentos. Então, pessoal, o que a gente tem aqui? A gente sabe que o exercício de uma atividade laborativa faz com que eu tenha aí a necessidade de uma contribuição previdenciária por parte da empresa. Eu passo a ter um segurado obrigatório da Previdência Social a partir do momento que eu tenho o fato gerador, que é o exercício de uma atividade laborativa, que é a existência desse vínculo laborativo. Só que o que a gente tem além disso? Que esses registros, esse controle por parte do empregador, ele é um controle para fins administrativos, porque a gente já viu aqui que, ainda que eu não tenha um registro, eu posso sim buscar esse vínculo trabalhista e também seus efeitos previdenciários. O que essa doutrina destaca pra gente, pessoal, é a possibilidade, a facilidade de manuseio em relação aos livros eletrônicos. Por quê? O dispositivo traz pra gente que pode ser adotado tanto o sistema de livros e fichas, como também o sistema eletrônico. Então, em linhas gerais, para a gente encerrar o vídeo de hoje, é importante que o empregador, ele obtenha, ele mantenha, melhor dizendo, esse registro de toda a vida daquele funcionário, naquele emprego, naquele trabalho, para que isso, para fins de fiscalização administrativa, não traga nenhum prejuízo, nenhuma autuação. Pessoal, esses foram os comentários acerca do artigo 41 da CLT. Caso tenha ficado alguma dúvida, não deixe de me procurar e também não deixe de acompanhar os demais vídeos comentando outros dispositivos da CLT. Muito obrigada!